bem-vindos. Antes de começar, a gente vai ter um aviso aqui, que, na verdade, é uma divulgação de um evento importante que vai ser realizado pelos estudantes do DCE, pelo Levante, não é isso? Pelo Levante, tá? Pela Juventude do Levante, tá? Então, eu chamo aqui o Breno e o Lucas para eles fazerem essa divulgação do evento e, em seguida, a gente vai adiante. Então, com a palavra. Obrigado, professora. Gente, boa noite. Primeiro, agradecer o espaço aqui desse curso. Tá bom. Agradecer o espaço pela oportunidade da gente divulgar o evento, né? Enfim, eu me chamo Breno, sou estudante aqui do PPGD, militante do Levante, Popular da Juventude. Aqui a Maura, né, a Gabi, o Lucas Morgado. A gente veio falar um pouco, gente, sobre a Semana Nacional Universitária. Está acontecendo em várias universidades, a partir de uma articulação de movimentos sociais e populares e professores, né, estão inseridos na academia. É uma articulação que, em dezembro do ano passado, entrou no seio da Frente Brasil Popular, na 2ª Conferência Nacional da Frente, lá em São Paulo. Né? Então, essa articulação, a gente vai... deu um fruto que foi esse seminário, né, que a gente vai fazer em várias universidades, e aqui na UFPA vai ser segunda e terça-feira. E aí a gente quer debater um projeto popular para o Brasil, né, debater um projeto de Brasil, entendendo que nesse momento de aprofundamento do golpe que a gente está vivendo, de retirada de direitos, de retrocessos em vários âmbitos da vida, a gente precisa se defender, resistir, mas também propor, né, também projetar a sociedade que queremos. Então, na segunda-feira de manhã, vai abrir com uma conferência, né, vai estar a professora Edna Castro, que está na coordenação do GT Amazônia. Né, essa vai ser um evento disparador desse processo do Grupo de Trabalho Amazônia, né, no âmbito do Projeto Brasil, para a gente discutir, a partir das nossas particularidades, né, um projeto para o Brasil não pode prescindir de um projeto também para a nossa região, né, com todas as nossas peculiaridades. Então, a conferência de abertura vai ter a presença da professora Edna, professor Emanuel Torinho, a Jesse Daiane, que é vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes, e também é do Levante Popular da Juventude, e o João Pedro Stedley, que é para nós uma grande referência, né, talvez dos intelectuais orgânicos vivos, né, desse século, seja uma pessoa para a gente definitivamente escutar, nós que somos, né, dessa geração agora, né, de militantes e lutadores. Então, é importantíssima a nossa presença, segunda-feira e na terça. Então, o professor Jean vai estar na mesa também sobre cidades na Amazônia, que vai ser no dia 29, na terça-feira. E a gente chama todo mundo para se somar lá com a gente. A gente entendeu que essa aula sobre o golpe, né, dialoga muito com essa proposta da Semana Universitária. Então, é importante a gente estar somando iniciativas, né, contra o golpe, somando iniciativas na direção de um projeto popular para o Brasil. Então, é isso. Boa noite, galera. Eu me chamo Gabriela, sou militante do Levante Popular da Juventude, estudante de filosofia aqui da UFPA. E eu acho que, só para complementar a fala do companheiro, eu queria dizer para vocês que esse evento ele tem um caráter de reflexão profunda, porque a gente precisa parar para sentar e debater qual o projeto de nação que a gente tem que construir dentro da universidade. A gente já sabe que esse projeto de Brasil que está posto não nos cabe, e qual é a alternativa de projeto que nós, enquanto estudantes, né, e o futuro do Brasil, nós precisamos estar refletindo e pensando em conjunto. Então, é muito nesse sentido, assim, de qual é o projeto popular, para que serve o nosso conhecimento que a gente adquire dentro desse espaço público, para quem ele vai servir e para que ele vai servir. Se a gente vai precisar
se a gente precisa ocupar esse espaço para produzir conhecimento para o povo e para promover a emancipação, de que forma a gente vai prover isso e de que maneira, né, e quais ferramentas a gente precisa ter em mãos para que a gente consiga construir efetivamente um projeto de nação que contemple todos os povos, toda a pluralidade da sociedade brasileira e toda a dinâmica que os jovens hoje têm que enfrentar no cenário político, social e econômico do país. Então, eu convido a todos vocês para estar construindo esse projeto, para estar fomentando esse debate, porque, infelizmente, os espaços dentro da universidade são poucos nesse sentido e que a gente precisa, enquanto acadêmicos, afirmar que esse projeto de nação que está posto não nos cabe. E a gente precisa estar em conjunto construindo um novo projeto de nação, um projeto de nação que passe pelas demandas populares. Então, é por isso que é extremamente importante esse evento, e eu espero que todos possam se sentir extremamente convidados e convidadas para estar com a gente nesse debate. Muito obrigada. Enquanto houver uma semente de injustiça, de desigualdade, de misoginia, de bifobia, de lesbofobia, de transfobia, de racismo, de antidemocracia, de violência, o nosso grito terá valido e o nosso grito terá valor. Não desanimemos, homens, mulheres, juventude. Há um mundo a ser erguido, pautado na vida, nosso bem maior. Se lá eles semeiam ódio, aqui nós semeamos o amor. Esse é o recado e o convite que o Levante Popular da Juventude faz para todos vocês. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Obrigado, gente. Obrigada, Lucas. Bom, antes de chamar o professor Jean, para a gente começar esta sessão, eu quero anunciar que sexta-feira é feriado, dia 1º, feriado de Corpus Christi, portanto, nós não teremos sessão, mas teremos, tá? Então, na sexta-feira, teremos uma sessão às 15 horas, nós estamos chamando de disciplina optativa do curso livre, às 15 horas, no NAIA. Todo mundo sabe, o NAIA é aqui atrás, aliás, aqui do lado, tá? O golpe de 2016 e o eclipse da democracia no Brasil, o colapso da resistência. Então, vai acontecer às 15 horas, no NAIA, e quem vai proferir a conferência é o professor Francisco Fult Hardman. Tá? Então, na sexta-feira, dia 1º, às 15 horas, no auditório do NAIA. Não estranhe, é um feriado, mas vai acontecer a conferência do professor. Então, estão todas e todos convidados e, por favor, divulguem. Divulguem o evento, que vai ser muito importante. E essa conferência passa a fazer parte da constituição deste curso livre como uma disciplina optativa. Tá? Bom, agora eu vou chamar o professor Jean-François. O professor Jean-François é professor do nosso quadro aqui da Universidade, do Serviço Social, e trabalha também no mestrado do Direito e da Ciência Política. É um pesquisador importante, referência na discussão de direitos humanos e segurança pública, e tem uma pesquisa que, para nós, importa muito, sobre o extermínio da juventude. Então, professor Jean, por favor.
E na sessão de hoje, o professor Jean vai falar, está aqui, democracia como conceito, democracia como projeto. Então, boa sessão a todas e todos. Jean, com a palavra. Obrigado, professora Zélia. É uma honra de estar aqui no curso para dar essa aula. Não é um curso banal esse aqui, é um curso especial, né, que traz muita emoção para a gente. Eu queria, primeiro, agradecer a vocês pela presença. Eu sei que é difícil chegar ou voltar para casa nesses tempos escuros que estamos. E agradecer também o apoio da professora Zélia, da professora Bárbara, da professora Kalinka, que não medem esforço para esse curso. Então, primeiro, meus agradecimentos a elas. Bom, o meu tema de hoje é democracia como conceito, democracia como projeto. Evidentemente, não vou retraçar exatamente 27 séculos de história em menos de uma hora, vai ser difícil. Só queria pontuar algumas coisas e, sobretudo, tentar mostrar o quanto a democracia que a gente está vivendo hoje, a ideia que a gente tem da democracia hoje é tão afastada do projeto original. É por isso que eu intitulei a minha aula de hoje com esse título. Então, vamos começar. Primeiro, eu queria apresentar alguns conceitos para que a gente entenda bem o porquê a gente está pensando a democracia desta forma. Em português, mas também em francês, a palavra política ela serve para tudo. E os ingleses eles têm 3 palavras, né, para falar de política. E essas 3 palavras correspondem a 3 coisas distintas que, às vezes, a gente esquece de distinguir nas línguas latinas. Eu queria resgatar isso. Uma coisa seria o político, né, que os ingleses chamam de polity. E o que é esse político? Na realidade, seria um princípio organizador, constituinte da autoridade no nosso, justamente, ambiente político, né? É o que os gregos chamavam, a gente pode comparar os dois conceitos, de arquê, né? Isto é o princípio político que organiza a sociedade como ela é, né? Que, notadamente, é muito um princípio hierárquico de cada um no seu lugar e entender por que cada um está no seu lugar, né? E esse político, a gente esquece muito de mencionar ele quando a gente fala de política. E, para nós, a política é justamente o segundo, que os ingleses apresentam como politics, né? E o que seria essa política? São, na verdade, regras de escolha dos nossos governantes, dos que exercem o comando. Dos que exercem o comando, os gregos chamavam isso de kratos, né? E tem um terceiro nome que a gente dá à política e que nós usamos como políticas públicas ou políticas plural, e esses são mais os atos derivados do governo que os ingleses chamam de policies, né? Eu queria apresentar isso porque depois eu vou voltar a comentar justamente sobre um pouco a perda do político, né? Pode passar? E o que é democracia? Democracia, né? 2 palavras juntas em grego, demos e kratos, né? O que é o demos? O demos é o povo, mas não o povo como a gente pensa hoje, que é sinônimo de nação. O povo é a parte da população que justamente não é nem rica, não faz parte dos oligoi, nem tem algum título particular que o distingue dos outros, os aristoi, os aristocratas. Então, o povo, na realidade, para os gregos, o demos não é toda a população grega. São aqueles da população grega que precisam trabalhar para se sustentar.
Isto é, a gente poderia dizer, em termos contemporâneos, o demos é a classe trabalhadora, né? Esse demos tem que ser diferenciado de outro termo grego, que seria o óculos, né? Que designa a multidão. Aquela multidão que a gente não consegue ouvir bem a mensagem, aquela multidão que faz manifestações e que é violenta, e que é... Vocês estão entendendo? Essa multidão que não tem identidade política, que não tem nem protagonismo político. É como se fosse uma explosão de indivíduos amontoados, né? E isso a gente vai ver como é importante com Platão. E então, outra coisa é o kratos, né? O kratos, então, é o comando, como eu já falei, né? Isto é, decidir quem comanda, o que é bem diferente da arquê. A arquê, que é o princípio organizador desse comando. De arquê vêm as palavras, em português, anarquia, monarquia, oligarquia e, sobretudo, pensam nisso, hierarquia. Hierarquia é uma conjunção de duas palavras gregas, que é arquê e que é o hieros. O hieros é o sagrado, isto é, cada hierarquia, na realidade, é colocar o sagrado no seu devido lugar, né? Isso é interessante. Tá, pode passar. Então, vamos tentar lembrar como foi essa democracia grega que nos legou esse projeto, né? E podemos situar isso no século VI a.C., com as reformas de Solon, né? Solon fez várias coisas que fazem com que a gente atribua a ele uma parte da paternidade da democracia. Primeiro, ele fez a coisa mais importante, justamente pensando no demos como classe trabalhadora, né? E como incluir o demos para a cidadania. O que ele fez de mais importante para mim? A abolição da escravidão por dívida. A abolição da hipoteca sobre terras. Isto é, a cidadania podia se exercer mesmo que você esteja pobre, mesmo que você tenha dificuldades financeiras, né? Antes do Solon, um cidadão empobrecido poderia virar escravo por dívida, né? Agora, o Solon ele não vai completar o projeto democrático como a gente está pensando. Por exemplo, a cidadania na época do Solon ainda é censitária, né? Mas não é mais por nascimento como era antes, né? Então, é menos aristocrática, mas ainda é um pouco oligárquica, isto é, se baseando na riqueza, né? São quatro classes censitárias que podem participar das instituições. Ele fundou também o Conselho dos 400, que depois vai virar o Conselho dos 500 e que é conhecido como Boulé, né? Para fazer parte da Boulé, você tinha que ter mais de 30 anos, né? E tinha 100 em cada uma das quatro classes censitárias, né? E para fazer parte da Boulé, você não era eleito, você era sorteado entre os cidadãos das quatro classes censitárias. Isso é importante. Ele criou essa Boulé notadamente evidentemente, para incluir, né, mais pessoas no corpo da cidadania ateniense, mas, sobretudo, para limitar o poder do conselho aristocrático que tinha na época muito poder, que era o aerópago, né? Que hoje a gente compara com o conselho de sábios, na realidade é um conselho aristocrático hereditário, ok? E ele reforçou a eclésia, isto é, ele permitiu para todos os cidadãos fazer parte de uma assembleia. Todos os cidadãos podiam compor essa assembleia popular. E essa assembleia, no século V, 100 anos depois do Solon, já tinha 43 mil pessoas nessa eclésia que podiam
né? Então, decidir dos principais rumos que a democracia ateniense devia tomar, né? Para ser cidadão e fazer parte da Eclésia, tinha que ter mais de 21 anos e tinha a limitação em relação à incorporação dos imigrantes. Por exemplo, tinha que ter pai e mãe atenienses. Então, tinha que ser, né, diretamente, não podia ter uma ascendência na imigração de 2 gerações, né? Isso vai mudar depois com o Clístenes, né? O Clístenes era um aristocrata, mas que tentou, que pegou o poder, na realidade, a partir de uma revolta popular contra uma tirania, primeiro a tirania do Pisístrato, que passou depois o poder para o seu filho Hípias, e o Clístenes, então, é um aristocrata que vai organizar os cidadãos de mais baixa renda para poder tirar esse tirano do poder. E aí ele vai chegar com uma proposta ainda mais ousada do que o Solon. Ele vai ser o defensor da isonomia entre os cidadãos, todos os cidadãos de status iguais, e não mais classes censitárias. Portanto, ele vai colocar pela primeira vez na história da humanidade o direito a voto e a pertencer aos principais cargos políticos universal e não de base censitária, né? Isso é muito importante. Ele vai também criar os demos, que são territórios. Ele vai fazer uma divisão territorial do território de Atenas, e os cidadãos não vão mais ser nem de uma classe censitária, nem se apresentar para o espaço público como filho de tal família, mas como vindo de tal território, o que é muito importante para justamente a emancipação do cidadão camponês, que pode aí representar o seu território sem dizer eu sou filho de. Eu venho de tal território, o que, então, traz um protagonismo muito mais importante e muito mais qualificado para o camponês cidadão, né? O acesso aos cargos é por sorteio, e alguns cargos são por via eletiva, mas por via eletiva a partir da bulê ou da eclésia diretamente, e a bulê é composta por pessoas sorteadas, né? E não mais baseadas no censo, né? Na renda. Evidentemente, tem alguns excluídos desse processo político: as mulheres, que finalmente vão ganhar cidadania muito tardiamente na história da humanidade; os escravos, evidentemente, né? Que não são mais escravos por dívida, mas que geralmente são os prisioneiros de guerra, etc., e os estrangeiros, que estão excluídos do processo. Depois, como que a gente... os filósofos gregos, como que eles falaram para a gente dessa democracia? Vou falar primeiro do Platão, né? O Platão era um antidemocrata claramente definido. Ele fala, por exemplo, que o demos, justamente, é mais um óculos, isto é, uma multidão sem protagonismo político. Ele fala que é um grande animal e que a cidade de Atenas não poderia ser governada por um grande animal que não tem nem cultura, nem os ensinamentos para poder pensar a cidade, né? Ele acha que na democracia falta muita coisa, notadamente a ausência de arquê, de princípio organizador. Ele diz, é a bagunça da democracia. Na democracia cabem todos os regimes, não é nenhum regime, é uma desordem, né? É uma expressão do bel prazer da juventude que vai mandar na gente, os sábios, etc. Então, ele realmente tem muitas reservas em relação
à democracia, né? E ele atribui ele diz que essa multidão, esse óculos, esse povo, mas esse povo no sentido de óculos, ele não tem uma linguagem articulada, ele não sabe falar, não sabe pensar como o filósofo pode pensar, né? Então, ele tem o que também o Aristóteles falou isso, ele tem uma foné, isto é, ele tem um grito animal, ininteligível, né? O grito da dor e do prazer, né? Um pouco o que a Globo nos apresenta quando elas nos apresentam as manifestações políticas. Não tem nenhum sentido, né? Isso é a foné, isto é, reconhecer no outro que ele está gritando, mas não entendendo nada do que ele está falando, né? Mas, para reconhecer uma fala, o outro tem que ter logos, um discurso articulado, inteligível. E isso, um óculos, um demos, não poderia ter isso. Uma multidão não pode ter um discurso inteligível. Portanto, esse negócio de democracia é muito simpático, mas, realmente, deixem o poder para quem sabe cuidar bem do bem comum, que é a aristocracia, sobretudo os filósofos, né? Ele tinha esse sonho de uma cidade governada por um filósofo rei, né? Passamos depois para Aristóteles, e Aristóteles ele traz um quadro muito interessante, por isso que eu trouxe para vocês. Ele faz uma diferença entre dois tipos de regime. Primeiro, os regimes corruptos. Segundo, os regimes não corruptos. Qual o critério para ser o regime corrupto ou não corrupto? É cuidar do bem comum. Isto é, se temos na modalidade de um só no poder, podemos ter a monarquia. A monarquia seria uma pessoa só cuidando do bem comum de todo mundo, né? E aí teria o seu regime corrupto, que seria o tirano. O tirano, a tirania, o tirano, ele só cuidaria dos seus interesses particulares ao detrimento do bem comum. Na modalidade de vários estando no poder, tem a boa forma de governar com várias pessoas, que seria a aristocracia, que governaria para todo mundo, para o bem comum, etc. E teria o regime corrupto, que seria a oligarquia, né? A oligarquia, isto é, um pequeno grupo de pessoas que se apropriam de todos os bens comuns ao detrimento do resto da população. E o outro regime corrupto para ele era a democracia. Por quê? Porque para ele uma democracia, isto é, deixar a classe trabalhadora governar para todo mundo, seria uma afronta aos aristocratas e aos oligarcas, aos ricos e aos sábios, aos que merecem estar no poder, aos que têm a riqueza, né? E então ele propõe uma coisa, ele propõe a politeia, o governo constitucional, que para ele é melhor do que a democracia, que seria, na realidade, uma parte do povo governando em prol do bem comum, mas somente uma parte. E aí, o Jacques Rancière, que é um filósofo francês que elaborou toda uma teoria sobre a filosofia da igualdade, né, e que desenvolve uma teoria também sobre o que significa política, o que significa democracia. Ele diz que, na realidade, o Aristóteles, o sonho de Aristóteles era justamente a democracia que a gente estaria hoje. Ele diz que o Aristóteles tinha essa utopia centrista, isto é, que a parte mais palatável, digamos assim, do povo poderia governar, né, para o bem comum, mas não aquele que tem que passar o seu tempo todo no campo para trabalhar, né? Porque tem que ter trabalhadores que têm que trabalhar, né? Então, uma parte desses trabalhadores poderiam se dedicar à coisa pública, mas, ao mesmo tempo, não podem fazer tudo. Então, ele opunha muito o conceito de eleutéria, liberdade do povo, com o exercício de uma virtude, que se chama arete, né? E ele diz que, na realidade, só uma parte dessa população
deveria governar. Os outros deveriam ser afastados na realidade da sociedade e trazer uma distância entre o centro político, que era a Acrópole de Atenas, e os campos onde eles trabalhavam, o que impedia que eles pudessem fazer essa viagem regularmente para poder votar, opinar, pensar, etc., etc. Né? Ele pensava que realmente quem devia cuidar das coisas públicas não podia ser alguém que tinha a preocupação do seu sustento, do seu trabalho. Né? E então ele pregava também a gratuidade das magistraturas, porque aí os pobres não iam querer uma magistratura na qual eles não poderiam ser pagos, e eles não ficariam com ciúmes dos ricos ou dos aristocratas que ficassem nomeados ao lugar deles nas magistraturas, porque isso não seria viável para eles entrar numa magistratura que não fosse paga. Isso tem que nos fazer pensar cada vez que a gente tem o argumento de que os deputados não deveriam ser pagos. Eu acho que eles deveriam ser pagos, e muito bem, justamente por causa disso. No modelo de Aristóteles, e na época, na realidade, na Eclésia, os ausentes eram considerados presentes, isto é, não precisava estar lá na Eclésia para, na realidade, estar politicamente. Então, já começava essa ideia também de representação. Mas a coisa era essa distância do centro. Tinha que jogar para longe do centro, o que tem que nos fazer pensar também sobre as nossas periferias longe do centro. Jogar os trabalhadores fora do centro fazia com que eles iam se desligar dessa atividade política, e só as pessoas qualificadas da classe trabalhadora podiam exercer a função de representar, na realidade, o povo na Boulé. Né? Pisístrato, o tirano que tinha antes do Clístenes, ele justamente fez isso. Ele distribuiu algumas terras longe de Atenas para alguns camponeses, para que eles possam se afastar do centro político e, então, não trazer problemas de governabilidade para a sua tirania. Isto é, tem uma vontade de dispersão dos interesses populares, uma dispersão que tanto tem a distância territorial, mas uma distância também de preocupação com a participação do cidadão no centro da política ateniense. Já tinha essa ideia, né, que inspirou a democracia moderna, aliás. Aí eu vou passar muito rapidamente desde a cidadania grega até os dias de hoje, ou quase. Primeiro, em Roma, a gente não tem a democracia, a gente tem a república, a coisa pública. Né? Era outro tipo de organização política. No mundo medieval, a gente abandona completamente o sonho democrático a partir de uma arquê, de um princípio organizador da sociedade que é fundamentado na legitimação teológica e moral dos lugares para ocupar, do que o Rancière chama a partilha do sensível, né? De onde todo mundo deve estar no seu devido lugar. Né? E, evidentemente, essa teologia, nós sabemos muito bem, legitimou a criação de 3 estamentos, nobres, clérigos, terceiro estado que seria, na realidade, o demos, no sentido grego da palavra. Na ordem feudal, a legitimidade do exercício do comando provém diretamente de Deus, né? E funda a arqué. Né? E não há lugar no mundo medieval para uma ideia tão desordeira como a ideia democrática. Já na filosofia moderna, e vou falar de poucos aí, não, pode ficar, na democracia moderna, temos várias etapas que podem nutrir a nossa reflexão. Primeiro, eu vou citar Maquiavel, no século XVI.
E ele é o primeiro que, depois da teologização da política que acontece no mundo medieval, vai começar a profanar a política e a maneira de pensar essa política. Isto é, a política não é mais uma coisa que vem do céu, que é divina, que é sagrada. É uma coisa muito profana, do mundo do cotidiano, que os homens podem operar e não precisam da autorização de Deus para fazer isso. Ele traz também uma ideia muito importante para nosso propósito. Ele diz que é o demos, é a classe mais baixa que tem o maior interesse na liberdade. Portanto, para que seja uma sociedade livre, a gente teria que, o demos teria que ser o primeiro protagonista, o povo, né, teria que ser o primeiro protagonista de uma república, de uma democracia, né? E então o cidadão é que deve se realizar não a partir de um voto ou outra coisa delegando a sua atividade política, mas deve se firmar na ação política em prol da defesa de sua liberdade, que é a liberdade mais ameaçada, é a do povo mais baixo, do povo trabalhador, né? Depois a gente passa para filósofos que vão trazer toda uma teoria do contrato, né? No século XVII temos o Thomas Hobbes, né? Na Inglaterra, que vai trazer uma teoria do contrato e uma teoria da soberania que seria legitimada por uma representação do povo, dos seus súditos, né? O Hobbes era monarquista, mas ele apresentou a ideia de que o monarca, o soberano, teria que representar o povo, né? Então, tem essa ideia de representação do povo que vai ser recuperada depois na versão moderna, contemporânea da democracia. E também ele trouxe a ideia que a gente chama hoje de Estado de Direito, que seria a limitação jurídica do poder soberano. Passamos por Locke, também no mesmo século XVII, no final do século XVII, que vai, assim, ser o principal teórico, digamos assim, de uma visão liberal da política, né? Ele vai dizer que, primeiro, o povo tinha que ser representado, que era impossível o povo se expressar politicamente por si só, né? Ele também que vai criar uma coisa que é muito importante para a fundação da nossa democracia moderna, que é a primazia do direito natural de propriedade, né? E ele vai permitir, ele vai dizer, é filosoficamente aceitável que alguém possa acumular muitas riquezas e outros não tenham muito, né? O que era uma ideia completamente contrária à teologia medieval, por exemplo, que excomunicava qualquer pessoa que praticava a usúria, por exemplo, né? E aí, com o Locke, nós temos a armadilha liberal na qual estamos até hoje, que vamos atingir a liberdade através de quê? Da propriedade e do acúmulo de riquezas. Isto é, a nossa liberdade não vai ser mais a liberdade dos antigos, a liberdade que é de emancipação política do cidadão, que vai permitir ao cidadão se expressar como protagonista político. Não. Vamos atingir a nossa liberdade quando a gente vai ser capaz de acumular bastante bens para sermos livres, né? Isso é capital para a criação da nossa democracia. Depois vou falar do Rousseau, aí já estamos no século XVIII, né? E ele apresenta no contrato social várias ideias, como o fato de que todos são uma parte indivisível do corpo soberano. Ele apresenta um conceito que vai servir de base à democracia contemporânea, que é a expressão de uma vontade geral, teria uma possibilidade de expressar uma vontade geral que buscaria o bem comum e que seria completamente distinta da vontade de todos, isto é, da vontade de todos os indivíduos somados. Alguma coisa, uma vontade que superaria os indivíduos para realmente representar
a vontade do corpo político na sua geralidade. Evidentemente, ele via muito bem o risco de uma vontade corporativa, de uma vontade de um pequeno grupo se apresentar como uma vontade geral, não sendo, né? Mas a gente vê que o Rousseau está resgatando essa ideia antiga de que tinha que ter em vista, em primeiro lugar, o bem comum para poder governar, né? No exercício do governo. Ele vai apresentar esse conceito de soberania popular, que não pode ser representada para ele, né? A soberania popular não pode ser delegada nem representada. Ele insiste na importância da deliberação, da participação, para poder acessar essa vontade geral. Evidentemente, ele vê algumas dificuldades a isso acontecer, né? E ele prevê que, muitas vezes, não vai chegar a uma vontade geral, não vai chegar à expressão de uma soberania popular. E, notadamente, ele cita o tempo livre, né, para poder cuidar de política, a distância também, a falta de lugar para reunir todo mundo no mesmo lugar e decidir. E ele critica muito justamente esse conceito de liberdade, que é, na realidade, ancorado na ideia da propriedade, né? E isso vai fundar a nossa democracia contemporânea, e a gente está até hoje nisso aqui. E aí, eu vou falar do Benjamin Constant, que, num discurso em Paris, em 1818, né, depois da Revolução Americana, ele vai fazer um grande discurso sobre a liberdade dos antigos e dos modernos, preparando justamente essa diferença entre o projeto original de democracia e o regime democrático que nós temos até hoje. O que ele diz? Vamos ler juntos? Primeira parte da citação, ele diz o seguinte: o objetivo dos antigos era a distribuição do poder político entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso que eles chamavam de liberdade. O objetivo dos modernos é a segurança nas fruições privadas. Eles chamam de liberdade as garantias acordadas pelas instituições para aquelas fruições. Continuando, a mesma citação: não podemos mais usufruir da liberdade dos antigos, que era construída pela participação ativa e constante no poder coletivo. A nossa liberdade deve, ao contrário, ser constituída pela fruição pacífica da independência privada. Vocês veem que aqui, quando ele apresenta essas duas liberdades, a gente vê o claro abandono da noção de liberdade como emancipação humana, né? E nós temos outra ideia da liberdade, que seria uma liberdade individual, que seria uma liberdade do gozo individual de bens e direitos, né? E aí nós temos o quadro normativo para fundar o que nós temos hoje como democracia contemporânea. Tem uma autora que eu vou apresentar, eu gostaria de, evidentemente, se fosse um curso de 60 horas, a gente teria 3 aulas sobre essa autora, mas não tem tempo. É uma autora americana que se chama Ellen Maskins Wood, e que pode passar, e que escreveu um livro que se chama Democracia e Capitalismo, que realmente eu recomendo para todos a leitura, que é um livro fascinante sobre a nossa democracia e por que a nossa democracia está assim. E ela diz o seguinte: ela diz que a democracia moderna, ela traiu o projeto original grego. E ela vai comparando justamente o que era a democracia grega e o que é a democracia contemporânea, e ela atribui a democracia contemporânea a um projeto de inspiração anglo-saxã. Eu vou já chegar lá. Primeiro, ela diz que na democracia antiga teve essa elevação do demos à cidadania, e que era isso que era o projeto democrático. O projeto democrático era conseguir justamente a emancipação política, a liberdade
das classes trabalhadoras, né? O que os gregos chamavam de eleutéria, né? Também teve o princípio, na democracia grega, de isegoria, isto é, a igualdade do direito de manifestação. E isso era uma coisa que marcava para ela a democracia grega. Já no conceito moderno de democracia, ela vê as suas origens, não somente na história que acabei de traçar, de maneira limitada e caricatural, claro, mas ela vê isso, esse conceito moderno de democracia, ele foi deturpado, na realidade, do projeto original, a partir da Revolução Americana, né, 1774, 76, e com os escritos dos famosos federalistas, que prepararam, redigiram a Constituição Americana, né? Federalistas, 1787. E ela diz que, na realidade, a noção de direitos e a noção de organização da política, segundo os ditames da democracia moderna, é muito marcada pela tradição inglesa de acordos entre os nobres e a monarquia. Ela cita dois momentos muito importantes, a Magna Carta, em 1215, e a Bill of Rights, em 1688, que, na realidade, em vez de ser cartas de direitos, como se ensina nas escolas de direito, na realidade são pactos entre uma nobreza, que quer proteger os seus privilégios, e um soberano que poderia passar a ser absoluto. E, então, é uma ideia de limitar o poder absoluto para preservar os privilégios dos nobres. Vocês veem que a gente está longe de dos primeiros artigos da nossa Constituição, por exemplo, que são realmente uma carta de direitos. Na realidade, eles opõem os direitos dos senhores, eles reforçam o quê? Os direitos dos senhores, e não os direitos do demos. Essas cartas, elas reforçam e instituem a liberdade dos senhores em relação ao poder absoluto do rei, né? É longe da ideia de eleutéria, de liberdade do demos, de emancipação política do demos, né? Para ela, quer dizer, para os federalistas, a soberania popular, ela só pode se expressar pela representação, justamente, né? Ela, aliás, no Congresso americano, se reconhecia como presente cada cidadão que era representado. Então, vocês veem que a presença, a atividade, a ação política, o protagonismo político das pessoas não era valorizado. Ele podia ser representado e cada voto podia contar, mesmo sendo representado, né? E impôs-se a ideia de que uma minoria de proprietários, né? Temos que ver que as primeiras democracias contemporâneas, entre aspas, são democracias censitárias, onde apenas os ricos podem representar o povo, entre aspas, né? E se impõe, então, essa ideia de voto censitário e de representação política que é o centro da noção contemporânea de democracia no Brasil, na França, nos Estados Unidos, etc. Né? Pode passar. E aí eu vou apresentar para vocês algumas coisas que queria pontuar, notadamente para qualificar o debate que nós poderemos ter depois. Quais são as consequências dessa deturpação, que a Ellen Wood disse de inspiração anglo-saxã, dessa deturpação do projeto original da democracia para a fundação da nossa democracia contemporânea? Primeiro, né, a legitimidade da representação política. A Ellen Wood diz, eles incluem, na realidade, por exemplo, os escravos, né, para melhor excluí-los socialmente.
né? Dá um voto, mas, na realidade, esse voto não representa uma emancipação política, um protagonismo político, uma capacidade social de se firmar dentro da sociedade contemporânea, né? Então, o Demos, com essa forma nova de democracia, que é a democracia que a gente tem hoje, se encontra excluído da democracia a partir da sua inclusão no corpo dos cidadãos. Isso é uma ideia muito interessante. Segunda consequência é que a política tem um lugar reservado, né? A gente fala até na ciência política de um sistema político, como se tivesse uma política num só lugar, que seria o Congresso, as eleições, os partidos, e o resto não tem política, né? O que a gente está fazendo, por exemplo, agora, não é política. A política é no Congresso, né? Então, e essa política, evidentemente, é desvinculada dos conflitos sociais, é desvinculada de qualquer consideração sobre a vida na empresa, sobre a maneira de sobrevivência de cada um, sobre a maneira de ter uma vida boa para cada um. Vocês veem que aí o político e o econômico são separados claramente, para fazer o quê? Para permitir que, mesmo vocês sendo cidadãos, vocês não vão, nem por seu voto, ter incidência sobre a vida boa que vocês poderiam ter em outro ordenamento social, né? Aí o ato primordial da política é o voto, é o sufrágio universal. Quando eu peço para meus estudantes de ciência política no serviço social, quando eu digo democracia, em que vocês pensam? Voto, eleições, né? Voto, eleições. E essas palavras são tão enraizadas no nosso inconsciente político que a gente não consegue pensar a democracia que não tenha voto, né? Um filósofo como Rancière chega a dizer que o voto é antidemocrático, né? Porque justamente eleger alguém é eleger uma aristocracia, a partir de critérios que podem variar de um país para outro, mas é eleger alguém que a gente considera como superior, porque ele pode representar várias pessoas, né? E o momento da política é muito restrito, não é o cotidiano, é a eleição. Cada 2 anos no Brasil, cada 2 ou 3 anos nos outros países também, né? E cada 5 anos para 4 ou 5 anos para cada mandato, né? Ou 6. Pode passar? Outras consequências. Portanto, se a política tem um lugar reservado, tudo que se faz de política fora desse lugar reservado não tem sentido, é deslegitimado. Então, tem essa deslegitimação da política extraparlamentar. Tem também a legitimação da não participação dos cidadãos de baixa renda, né? As pessoas de baixa renda não podem participar da política, porque para participar da política tem que conhecer a política, tem que saber das coisas. O povo não sabe, né? Tem muito essa ideia hoje, que é muito uma ideia aristocrática, elitista da nossa democracia. Nós temos também uma certa despolitização da relação cidadão-governante, pelo menos entre as eleições, e uma desresponsabilização completa dos governantes. A gente vê presidentes, governadores, prefeitos, que fazem o contrário do que eles prometeram durante a campanha, e não tem nenhum recurso cidadão para lembrar para o governante: espera aí, não era isso que a gente tinha combinado, lembra? Né? Então, isso exclui o cidadão, despolitiza completamente o cidadão, porque ele não tem nenhuma capacidade de poder expressar politicamente, né? A não ser nas manifestações de rua, e então expressando o grito animal da foné, do grito de dor e de prazer, que não é considerado pelo governante, né? A gente pode fazer uma greve de professor de 4 meses aqui, o governante não nos ouve, né? Também tem uma certa promoção da tecnicidade da atividade política, que passa a ser mais associada à ideia de gestão. Tem que ser competente, tem que saber governar para poder governar, né? Eu me lembro que, na primeira eleição da Dilma, o grande argumento era isso. Não, votem para ela é competente.
Então, não estamos numa democracia, não é que todo mundo pode ser presidente e governar, né? Tem que ter uma formação. Então, vamos fazer concurso público, então, né? Para ser presidente. Seria mais fácil. A gente teria o mais competente, se é isso que a gente quer, né? Pode passar? Outras consequências é que a democracia fica confundida com o Estado de Direito e com o gozo individual de direitos individuais, né? A democracia não é mais uma maneira de organizar a arqué ou o kratos. É uma maneira de sermos minimamente livres com uma minimamente liberdade políticas, né? A gente diz, a gente não está na democracia quando a gente não pode ou se expressar ou eleger alguém, etc. Isso é muito restritivo de um sentido da política, né? Também nós temos consequências, que, aliás, foram reforçadas nessa era neoliberal, de uma certa perda do sentido político do comum. Em vez de falar do comum, a gente começa a pensar em termos coletivos. Não existe mais comum. Não existe mais uma coisa que a gente possa deliberar juntos e pensar que isso vale para todos, né? É uma coisa coletiva que deve ser feita. Perda do sentido político, da ideia de justiça. Justiça é um sonho. Vamos ver o que é possível, né? Tem muito a ditadura do possível. A gente não pensa em termos de é justo, não é justo. Pode fazer isso ou não pode fazer isso. Temos condições de fazer isso ou não temos condições de fazer isso. É justo que o povo possa ter, como diz a Constituição, um salário mínimo que tem possibilidade, que dá possibilidade para uma família de 4 pessoas ter vestimenta, moradia, alimentação, cultura, educação, etc. Isso é justo ou não? É justo, mas para fazer tudo isso, a gente deveria ter um salário mínimo de R$3.300. Então, deixa a justiça do lado, vamos ver o que é possível fazer, né? Então, tem muito essa ideia. E também perda completa dos espaços de participação e deliberação popular, né? Já que o eleitor, né? Olha, me peguei na minha própria armadilha, em vez de falar cidadão, eu falei eleitor, né? Freud explica. Justamente, o cidadão só é eleitor, então ele só aparece nos lugares de eleição para exercer a sua cidadania de forma completamente pontilhada, e muito pontilhada, com espaços de tempo enormes entre eles. Portanto, ele não dá... E como a gente se acostuma a isso, a gente não reclama, mas não tem espaço lá, não tem praça pública para a gente se encontrar, não tem um auditório para a gente fazer... Até para organizar esse curso livre, foi difícil achar numa universidade pública lugares para fazer um curso. Vocês imaginam fazer uma assembleia popular de bairro, onde que a gente vai encontrar o espaço? Pode passar? Outras consequências, a ausência completa de reflexão sobre o princípio de organização da sociedade, a arqué. Isto é, a nossa reflexão política. Observem bem o que vocês pensam de política todo dia. A nossa reflexão política é: será que o outro vai ser eleito? Será que a gente vai conseguir eleger esse? Será que a gente vai ter maioria no Congresso? Em vez de se perguntar o que é bom para a gente, o que seria uma vida boa, por que a gente está obrigado a viver desta forma, por que a gente não poderia viver de outra forma, e será que os outros querem viver da forma que eu quero viver? Quer dizer, a gente não tem mais uma reflexão sobre, vocês lembram do primeiro slide que apresentei? Sobre o político, sobre o princípio organizador da nossa sociedade, e esse princípio organizador, ele se esconde atrás das instituições democráticas, mas a arqué não está na democracia. A arqué, o princípio organizador na nossa sociedade, está no capitalismo, na hierarquia que o capitalismo está criando na nossa sociedade. E que é uma arqué que não se apresenta como arqué, não se apresenta como princípio organizador, né? Não, as democracias ocidentais, não,
em vez de falar isso, a gente poderia falar, não, os países do centro do capitalismo, os países da periferia do capitalismo, seria melhor, seria mais adequado falar do Brasil como de um país periférico do capitalismo e falar da França como um país central do capitalismo, em vez de dizer os dois são democracias ocidentais. Né? O que isso significa para a gente? O que isso significa sobre o princípio organizador da sociedade? O que isso traz de dizer que nós dois somos, esses dois países que me são caros, são democracias ocidentais? Isso explica que tenha 800 homicídios na França e 60 mil aqui? Né? Explica? Ou será que, justamente, o status de periferia e de centro do capitalismo explica melhor? Né? Então, a arqué do capitalismo ela fica invisível. Né? E a ciência política, eu sou cientista político, mas eu sou o primeiro a negar que a ciência política é uma ciência, porque não existe isso aqui. Na realidade, a ciência política ela se reduz cada vez mais a olhar não o político, mas a política, as pequenas caixinhas, né, para poder entrar na casinha presidente, na casinha deputado estadual, na casinha vereador, na casinha maior de idade que pode votar, etc. etc. Né? Então, a ciência política ela não traz as questões, pelo menos a ciência política não crítica, ela não traz as questões fundamentais para poder discutir essa arqué, discutir a política relacionada a uma revisão do político. Né? Então, ela fala de política, ela fala de políticas públicas, mas ela não tem nenhuma reflexão sobre o político. Né? É assim que a gente aprende na ciência política o que é democracia. Né? O grande teórico da democracia, norte-americano, óbvio, ele nos diz o quê? E vocês vão ver que é exatamente isso. A gente fica com o olhar só nas categorias para acessar a uma casinha de comando, mas não dá para saber o que é uma democracia substancialmente. Né? Liberdade de formar e aderir a organizações. Sim, mas qual é a diferença entre uma organização de 5 patrões e um sindicato de 9.000 pessoas? Será que é a mesma coisa, a mesma organização, a mesma liberdade que traz essa organização? Liberdade de expressão. A gente pode dizer, uma manifestação de 30.000 pessoas vestidas de vermelho que não passa na Globo tem a mesma força do que 5 pessoas de amarelo colocando tendas na Avenida Paulista e que faz a Globo fazer uma novela 24 horas durante 3 dias? Isso? A liberdade de expressão? Né? Vocês veem que eu estou colocando a segunda parte para mostrar para vocês que as perguntas são defasadas e passem ao lado das verdadeiras questões que formam o nosso sistema político. Né? Direito de voto, a gente já viu o que dava. Né? Na realidade, não é porque a gente vota que a gente expressa um protagonismo político forte. Né? Elegibilidade para os cargos públicos, de novo as caixinhas, né? Direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, disputarem votos. Evidentemente que líderes depende de que apoios eles têm para poder se eleger. Né? A gente sabe que todo mundo, de um certo lado da política, justamente está procurando dinheiro para fazer campanha, e o outro lado está se perguntando o que fazer com o dinheiro que ele tem para a campanha. Né? Então, é complicado. Garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Né? Quando a gente tem, e olhem só, não é apenas Brasil. Né? Na França, por exemplo, a mesma coisa. Isto é, 90% das mídias pertencem a 6 bilionários. Né? Na França e no Brasil. Não tem, né? Não tem muita diferença sobre isso. Né? Evidentemente que quando você vai fazer um programa político de debate entre vários líderes políticos e que
Essas mídias que organizam o debate estão apoiando um candidato, as perguntas que eles dirigem aos diferentes candidatos não são as mesmas, evidentemente, né? Eleições livres, regulares e idôneas, tudo bem, mas então tem que ter eleições, a gente vai discutir sobre isso, e instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado, né? Centralidade da participação do cidadão nas decisões. Aí é piada já, né? Já começa a virar piada, né? Na realidade, a gente tem, hoje em dia, uma democracia de mercado, né? Que se apoia e que é adequada a justamente a arqué, o princípio organizador da nossa sociedade, que é o capitalismo, né? A democracia não é mais um projeto, é um regime. Isto é, como diria o Jacques Rancière, ele chama isso de polícia. Isso não é política, porque a política é outra coisa. A política é um evento, é um acontecimento. O que é para as eleições que vão colocar você como presidente, você como vereador, segundo tal princípio, etc., etc., não tem nenhuma surpresa nisso aqui. Então, para ele, essa organização da sociedade é uma organização policial da sociedade. Isto é, todo mundo no seu devido lugar, né? Tu não pode votar para uma criança de 6 anos. Tu não vai votar para um estrangeiro que não tem a cidadania brasileira. Deveriam, mas tudo bem. Vocês veem que cada um tem a sua condição para poder entrar nessa casinha de presidente, nessa casinha de vereador, nessa casinha, né? E o Jacques Rancière, ele diz que a política é outra coisa. A política é a confrontação da lógica da igualdade com a lógica policial. Isto é a vontade de, a partir do princípio de igualdade, fazer implodir uma categoria política. Então, para ele, por exemplo, em termos brasileiros, tivemos 2 eventos políticos nos últimos anos, né? Não vou falar das greves de hoje, porque não sei nem o que se trata. Mas para ele seria 2013, isto é, pessoas que vão na rua para uma reivindicação popular, né? Depois da leitura do fenômeno, a gente poderia discutir sobre isso. Eu sei que tem muita discussão sobre esse fenômeno. E, sobretudo, eu acho que o elemento mais político, a manifestação mais política que o Brasil teve nos últimos anos é um fenômeno que é conhecido como rolezinho. Isto é, esses grupos de jovens de periferia que adentravam uma casinha onde eles não estavam convidados, que era o shopping, né? Então, tinha 10, 20 jovens entrando num shopping, né, de pele evidentemente mais escura do que os consumidores acostumados que estavam lá. E o que eles faziam? Eles tinham todo o direito de estar lá, né? A entrada do shopping, se você não roubar, não fizer nenhuma agressão física ou verbal a alguém, você pode passear no shopping tranquilamente. Só que 10 ou 20 negros de periferia adentrando um shopping de classe média ou de classe alta, aí sim é a política, o ato político por excelência. E aliás, a sociedade policial não se enganou com esse fenômeno. Eles foram sistematicamente colocados por fora pela segurança pública, pela segurança privada dos shoppings onde aconteceu, sistematicamente, né? Isso é política. Outro exemplo de política é num bar não GLS, 2 mulheres e 2 homens se beijar, se agarrar, etc., como um casal heterossexual poderia se agarrar no mesmo bar. Mostrar que aqui, mesmo que não seja um bar GLS, eu posso beijar o meu namorado ou minha namorada exatamente como um casal heterossexual poderia fazer. Isso é política, é mostrar: esta não é, segundo você, minha casinha, mas eu vou decidir que é minha casinha em nome de que princípio? Igualdade. Isso eu sou muito ranceriano nesse aspecto. Eu acho que é genial essa maneira de considerar a maneira de fazer a política. Então, a democracia, com tudo isso, hoje em dia,
O Badiou e a Wendy Brown, que são dois outros autores interessantes para pensar democracia, dizem que virou um emblema. Ninguém se diz antidemocrata hoje em dia. Então, virou um significante vazio. Todo mundo é democrata, não fere ninguém, mas se a democracia fosse o projeto grego, incomodaria muita gente, né? Porque justamente muita gente poderosa seria excluída do processo político, né? E do poder de comando, justamente, né? Outra coisa que tem na nossa democracia é a confusão entre legislativo e executivo. E, na realidade, isto é, a gente considera que isso é o poder, né? Tem uma confusão que é muito grave em termos teóricos sobre a democracia, e que o Giorgio Agamben aponta, é a confusão entre soberano e governante, né? E aí, o soberano não é mais o governante, o soberano é popular, mas o governante não é popular. Aí tem alguma coisa que não bate nessa reflexão sobre soberania e governo. O contrato é o pilar do nosso regime democrático a partir da arqué do capitalismo, né? E o contrato é justamente o contrário de uma coisa simétrica, uma coisa dissimétrica entre duas pessoas ou grupos que não têm as mesmas condições de negociar o contrato, né? O regime jurídico é fundado na liberdade individual, na segurança e na defesa da propriedade. Esses são os princípios organizadores dessa arqué capitalista, digamos assim. Então, portanto, não estamos muito próximos do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Estamos mais no lema da democracia de mercado, liberdade, segurança, prosperidade, né? Pode passar. Essa arqué também, ela insiste na representação que garante o caráter hierárquico de uma sociedade que é separada entre uma elite, que pode governar, e uma multidão de indivíduos livres, entre aspas, que não podem governar, que não têm capacidade ou competência para governar, né? Então, um princípio organizador desta democracia está baseado na ideia de meritocracia, de competência, de profissionalização da esfera política, né? Porque a sociedade virou muito complexa, portanto, tem que ter alguém lá que entenda muito bem de que se trata, né? Como se um fazendeiro do Goiás tinha toda a condição de entender a política econômica contemporânea, né? Mas, enfim. Democracia de mercado, na realidade, não é uma democracia, de fato. O que é? É uma aristocracia oligárquica de base popular. Por que uma aristocracia? Porque a gente escolhe, né, segundo os critérios de uma competência que a gente reconhece nos nossos governantes. Essa competência ela só pode ser eleita se tiver dinheiro. Portanto, é uma aristocracia que se fundamenta no apoio dos oligarcas, né? Quase ninguém se elege neste país, por exemplo, se não tiver um apoio dos oligarcas. E é de base popular porque ela se legitima a partir do voto popular, né? Na realidade, ela faz a triagem, na realidade, nos candidatos que estão em condições de ganhar, com algumas exceções, claro, né? A gente vai deixar 5 ou 10% para a esquerda para dizer que é democracia ainda, entendeu? Mas a gente vai eleger um Congresso que vai poder consolidar toda essa arqué, né? Esse princípio organizador que o capitalismo está imprimindo na gente. Pode passar? Então, bom, isso a gente já falou. Sim, a meritocracia, o regime no qual a virtude está no comando. Mas onde encontrar essa virtude, né?
E quem tem mais diploma, não. Né? E quem merece mais, mas, espera aí, se a nossa sociedade fosse meritocrática, tu não poderia herdar a fortuna que teu pai ganhou por mérito próprio. Não faz sentido isso. Então, que virtude é essa da meritocracia? Que pessoa meritante chega a ser presidente? Com que trapaças? Com que artimanhas? Com que apoio? Né? E isso a gente não pensa sobre isso. Né? Nessa democracia contemporânea, na realidade, a gente tem uma confirmação diária do princípio de distinção dessa arqué do capitalismo, isto é, uma hierarquia social estruturada a partir do conceito de capital, de acúmulo de capital, de sua propriedade, reconhecida juridicamente, pelo menos em tese. Né? Então, para que serve a política, politics, né? A escolha dos governantes? Para que serve escolher governantes quando a gente tem um político organizado a partir da arqué capitalista? Né? Serve para reduzir a política a um espaço restrito, profissionalizado, né? Designado como corrompido, mas que é corrompido pelos atores econômicos. Isso a gente esquece de falar isso. Né? Porque muitas vezes a gente apresenta, não, mas os políticos são todos corruptos. Isso, corruptos por quem? Cara pálida. Né? Porque aí o mercado seria uma coisa pura, onde teria o mérito, o empresário só ganharia porque ele trabalharia bem, ou teria uma ideia genial que vai revolucionar a economia. Né? Pronto. E essa política é cada vez mais afastada do social e da reflexão, como eu já falei, sobre a ordem social e como ela se estrutura. Né? Nas eleições, já falei disso, a importância do capital e do mérito. As eleições, na realidade, elas conseguem suprimir qualquer possibilidade de revisão da arqué, do princípio do comando, da ordem social do político. Né? A pauta política, portanto, se encontra reduzida. E a ação do cidadão, o protagonismo do cidadão também é reduzido. Né? Pode passar. Eu queria apresentar isso para mostrar justamente em que tipo de democracia a gente está. Vocês assistiram os debates, né, a maioria de vocês, os debates da eleição presidencial, a última. Né? Quais eram os grandes temas que os jornalistas pautavam e que os candidatos, né, se investiam e mostravam qual era a diferença entre eles? Saúde, segurança, emprego, moradia, etc., etc. Mas então, se vocês escolhem esses candidatos a partir das ideias que eles têm sobre isso, isso deveria se ver no orçamento. Né? Isso deveria ser as principais pautas do orçamento. Tem uma ONG da Maria Lúcia Fattorelli, que se chama Auditoria Cidadã da Dívida, que produz esses gráficos que a Receita Federal não produz, e a gente entende por quê. Ela mostra que, olha, há 3 anos atrás era até 45% aqui, até reduziu. Né? Juros e amortizações da dívida, 39,70%. Alguém ouviu um debate sobre quantos juros vamos pagar no próximo mandato para pagar a dívida pública do Brasil? Não tem nenhum debate sobre isso. Isto é, o mercado garante para ele isso tudo. E isso tudo não é pouca coisa. Né? Quando a gente compara esses quase 40% com a área da saúde, a saúde é 4%. Vocês imaginam? Isto é, se a gente pegasse apenas o 10% do que a gente deve
entre aspas, porque ainda tem que fazer essa auditoria cidadã da dívida. Mas se a gente pegasse só um pouquinho, se a gente falasse só para os banqueiros, só 10%, vamos colocar para mais tarde, porque eu preciso reforçar o sistema de saúde, eu duplicaria a possibilidade do governo federal investir na saúde. Isso não vale a pena? Isso não vale um debate? Isso não deve aparecer no debate sobre saúde que vocês têm na TV? Então, que democracia é essa que não debate realmente o dinheiro que vocês vão usar? Porque se a gente elege alguém, é para que ele justamente use o dinheiro dos nossos impostos para o bem comum, né? Esse bem comum, aparentemente, é mais o bem dos banqueiros do que o bem do povo brasileiro. Pode passar. E aí, eu queria apresentar a democracia, não sei se eu excedi muito o meu tempo, eu queria apresentar, no final, justamente a democracia como projeto, né? Como que a gente poderia pensar, repensar a democracia como projeto e não a democracia como regime, né? O que seria? Primeiro, pensar de novo a democracia como um projeto de liberdade, de emancipação do demos, né? A liberdade do demos é eleutéria, a isonomia de tratamento de todos os cidadãos, né? Inclusive na periferia, ou entre o centro e a periferia. A isegoria é a capacidade igual de poder se expressar, né? No espaço público. Né? Um projeto que poderia ser de inclusão do demos na democracia, mas não inclusão pela exclusão, inclusão para ele falar sobre política, sobre democracia. Isto é, tentar aumentar as possibilidades de participação, tentar pensar que também a empresa, que a gente passa mais de 8 horas por dia, né, trabalhando, a empresa deveria ser um espaço de cidadania. Como que a empresa não poderia ser um espaço de cidadania? Então, a gente é cidadão apenas quando a gente está na rua, mas na empresa não tem cidadania, né? Então, essa ideia de restaurar uma cidadania na empresa seria um projeto interessante. A multiplicação dos espaços de deliberação, praças públicas, anfiteatros, auditórios, etc., para poder deliberar, assembleias populares, né? Mecanismos de intervenção no legislativo, quando a gente não gosta mais do legislativo, ou no executivo, como, por exemplo, a ideia do referendo revogatório. Isto é, não, Temer, você não está fazendo a coisa pela qual a gente elegeu você em 2014. Então, 10%, 20% dos cidadãos assinam uma petição e diz fora Temer. Né? E diz fora Temer. Desculpem. Um cidadão ativo para além da representação, isto é, formar também os nossos jovens, as nossas crianças, a expressar-se politicamente. Né? A igualdade como fato e não como projeto. Vocês veem, nós temos que inverter o lema da Revolução Francesa. Na realidade, o objetivo é a liberdade. Não é a liberdade é um fato. E depois a gente vai ter a igualdade. E depois, quando todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser irmãos. Que conto de fadas é esse? A liberdade é o horizonte. É a última etapa. E a liberdade depende de quê? A gente vai estar livres quando todo mundo vai ser tratado igualmente. Senão, não tem liberdade. E como que a gente vai ser tratado igualmente? Só se a gente se considera irmãos e irmãs. Porque, senão, eu não vou considerar o Carlos igual a mim se considero que o Carlos é menor do que eu. Não é? Se eu considero ele como meu irmão, se eu considero a Zélia como minha irmã, aí o que ela sofre me concerne também. Né? E pela inversão do lema revolucionário da França,
que este projeto democrático pode ser reativado, multiplicando os espaços para refundar uma fraternidade, para fazer entender para todo mundo que nosso destino é comum. Talvez o planeta morrendo, a gente vai acordar um dia que essa fraternidade tem que ser resgatada. Né? Eu estou contando com isso. E depois, se na véspera do planeta morrer a gente diz, a gente é irmão, talvez que a gente pensaria em usar os recursos de maneira mais ou menos igual. E talvez aí a gente se liberte finalmente e tenha uma voz de igual força, um protagonismo igual. Né? Pode passar. Né? E aí eu queria brincar um pouco com vocês. Queria sonhar um pouco. Um projeto de democracia radical, o que seria? Eu vou propor isso só para ser provocativo para o debate. Né? A primeira coisa seria justamente o sorteio de todos os representantes do povo no Congresso. Aí a gente teria 50% de mulheres sem precisar fazer cotas. Aí a gente teria 70% a 80% de negros sem precisar fazer cotas raciais. Aí a gente teria 80% de pobres sem precisar fazer cotas. A gente teria uma verdadeira representação, né, da população. É a ideia que Jacques Rancière defende. Né? Ele diz, uma democracia que não passa pelo sorteio, na realidade, não é uma democracia, porque qualquer processo eletivo é uma escolha de caráter aristocrática. Qualquer que seja o critério. Imagine, a gente pode escolher, amanhã a gente vai escolher entre os mais altos. Depois a gente vai escolher entre os mais bonitos, depois entre os mais inteligentes, depois entre os que sofreram um acidente, depois... Qualquer um é um critério que funda uma nova aristocracia. Né? Então, cada processo eletivo, ao invés de ser democrático, é um processo aristocrático. Né? Portanto, teria que ter várias instâncias de participação política ampla de base cidadã, inclusive na empresa. Né? Eleição do governante, do chefe do poder executivo, evidentemente, a gente não vai sortear quem vai ser presidente. Né? Mas essa eleição podia acontecer de maneira direta, o que não é tanto minha opção, ou pode ser escolhida justamente pelos representantes do povo que estão no Congresso sorteados. Eles escolhem uma pessoa para ser presidente. E de onde viria isso? Vou falar disso depois. Responsabilidade dupla dos governantes e dos juízes perante os representantes do povo e diretamente pelo povo, isto é, restaurar a ideia de júri popular, que vai tanto olhar as contas dos governantes, quanto ver se uma decisão de juiz foi apropriada. Né? Depois que um juiz fala, um juiz que é eleito por um processo aristocrático, né? Depois que um juiz toma uma decisão, não tem nenhum recurso do povo constituinte contra uma decisão que ele poderia achar injusta. Ora, é apenas o povo constituído que tem autoridade se tivesse realmente uma soberania popular nessa democracia. Vamos passar. Teria, evidentemente, a proibição absoluta de financiamento privado dos partidos políticos. O dinheiro não pode se meter nas coisas da política, porque aí a hierarquização é claramente a mesma do que a arque do capitalismo. Né? Os partidos políticos não poderiam disputar eleições. Seria uma novidade isso, né? Sobretudo no Brasil, onde os partidos políticos são essencialmente máquinas eleitorais. Mas o que fariam os partidos políticos, então? Em vez de entrar numa competição eleitoral a cada 2 anos, inclusive dentro dos mesmos partidos, porque vocês têm um sistema político maravilhoso, onde os principais adversários de um candidato a deputado são seus camaradas do mesmo partido. Isso é extraordinário, isso. Né? Extraordinário. Não sei quem inventou isso, mas foi realmente... Então, os partidos políticos não disputariam a eleição porque os membros do Congresso seriam sorteados.
Mas esses membros do Congresso, onde que eles iriam achar os seus assessores? Onde que eles iriam achar a pessoa que poderia representar o povo na presidência da República, no ministério tal, no ministério tal? Evidentemente, a gente não vai sortear os ministros, né? Mas os partidos políticos podem formar quadros políticos que podem, ao serviço do povo e a cada instante revogável por essa representação do povo, governar para o interesse do povo. Quando não for do interesse, tchau, e volta para o teu trabalho de partido, né? A prestação de contas também seria perante um júri popular, sorteado, claro. Mas, para isso, tem que ter premissas, porque não se decreta um projeto democrático radical sem mudar a sociedade profundamente, né? Quais são essas premissas? Primeiro, a gente tem que revisar o conceito de propriedade. Reinstaurar uma ética referente à função social da propriedade, né? A função social da propriedade está na Constituição, né? No Estatuto da Cidade, eu acho, tem também essa função social da propriedade, que o próprio FHC fez passar no Congresso, e desde então não é respeitado, né? Para quem interessa para o povo brasileiro, que é soberano, teoricamente, para quem interessa o povo brasileiro, que uma pessoa possa ter 15 imóveis em São Paulo ociosos. Para quem interessa? O que isso tem a ver com o bem comum? Vocês vão dizer, evidentemente, nada. Mas isso não é um escândalo num país que se diz democrático, no qual a soberania é popular e que tem uma desigualdade tão enorme, né? Então, essa seria uma premissa para ter realmente uma possibilidade democrática no Brasil. Denúncia do escândalo da riqueza. A riqueza é um conceito relativo, né? Para ter ricos, tem que haver pobres, né? O fato de que pessoas da mesma empresa possam ganhar um salário mínimo e o outro 300 salários mínimos é uma coisa que fere completamente o princípio de isonomia. Não? Que é um princípio democrático básico, né? Então, denúncia do escândalo da riqueza em nome dos princípios que são esquecidos de muito tempo, de justiça e de igualdade social. Refundação do sistema tributário. Vocês sabem que não se paga IPVA, por exemplo, sobre helicópteros e lanchas aqui. Mas, então, o pobre motorista de Uber tem que pagar IPVA, mas o cara que tem esses 15 imóveis em São Paulo não paga nada para a sua lancha ou a lancha do seu filho, né? E temos que ter uma recuperação dessa soberania popular frente ao poder dos detentores de capital. Pode passar. Temos que ter também discriminações positivas, evidentemente. Quando a gente vai dizer a igualdade é um fato e vamos viver ela como um fato. Mas tem uma historicidade na história das pessoas. Tem coisas pesadas, né, na diferenciação social da nossa sociedade. Isso tem que ser recuperado e enfrentado de forma refletida, né? Uma coisa que é essencial para mim é a questão do tempo livre. A questão do tempo livre para os cidadãos e cidadãs. Isso passa, evidentemente, pela questão trabalhista, mas também pela questão urbana. Onde que vai ser a moradia do pobre em relação à moradia do rico? Como que vai ser o transporte público? Quanto tempo vai levar para fazer esse trajeto, né? Eu demoro, dependendo do trânsito e em condições muito boas de transporte, meu carro particular, 15 a 20 minutos para vir para meu trabalho e voltar para casa. A pessoa que trabalha na minha casa leva 3 horas e 3 horas para voltar. Onde está a igualdade na questão urbana? Onde está o tempo livre? Essa pessoa que trabalha na minha casa é politizada também, sabe do interesse que ela tem em cuidar de política. Mas quando que ela vai
ler uma coisa ou ouvir o discurso de um líder político. Que tempo ele vai ter para fazer isso? Que tempo? Nenhum tempo. Então, essa questão do tempo livre é primordial para isso, né? E, evidentemente, isso passa por uma maior redistribuição de renda. Para ter uma igualdade de fato, tem que ter um mínimo de igualdade social. Pode passar. E, para concluir, eu queria apresentar um autor que eu não sou muito familiar, mas eu li um texto dele há poucos dias, justamente me interessando na preparação desta aula, e eu achei que esse texto era uma coisa muito boa para a gente concluir essa nossa aula. O Freud, o Sigmund Freud, psicanalista, né, nos anos 30, escreveu esse texto, Um Distúrbio de Memória na Acrópole, que é um texto curto, de 10 páginas. Na realidade, é uma carta que ele escreve para um amigo, mas é uma carta que ele escreve para o aniversário do amigo, uma coisa dessa. E então ele quer trazer para esse amigo uma reflexão sobre uma coisa pessoal que ele viveu. E ele lembra para este amigo que cada ano ele fazia uma viagem com o irmão dele, ou para a Itália, geralmente na Itália ou na França, etc., para um lugar onde eles possam passar umas férias, digamos assim, culturais, turísticas, né? Perto da Áustria. E, em uma dessas viagens, ele queria ir no sul da Itália, e um amigo dele, no trajeto do sul da Itália, diz: não vai para o sul da Itália, é muito quente nesta época, mas tem um barco que sai daqui, do norte da Itália, e que vai para Atenas amanhã. Se tu quiseres, tu está em Atenas amanhã. E o Freud fala com o irmão, etc. Bom, um pouco decepcionado de não poder ir no destino original da viagem dele, mas, ao mesmo tempo, diz: eu nunca pensei em ir para Atenas. Eu nunca pensei estar um dia contemplando a Acrópole de Atenas, onde justamente a Eclésia reunia, né? E ele diz as coisas, ele diz essas coisas no texto dele que eu achei muito interessante para a nossa reflexão sobre a democracia. Ele diz primeiro: então, tudo isto realmente existiu, tal como nos aprendemos na escola? Né? E depois ele diz: não é verdadeiro que eu tivesse duvidado da existência de Atenas nos anos do ginásio. Apenas duvidei que algum dia pudesse visitar Atenas. Fazer uma viagem tão longa, ir tão longe, parecia-me além de toda possibilidade. Então, eu acho que, como esse distúrbio de memória na Acrópole do Freud, a gente tem essa ideia da democracia. A gente sabe que existe algum lugar, que não aqui, mas talvez nos sonhos, né? Mas, quando a gente vai viver a democracia, a gente vai dizer: ela existe. Então, só basta andar até esse existir. Obrigado. Muito obrigada, Jean. A gente pode... Voltou. A gente pode abrir 5 inscrições, tá? Para continuar a conversa. Parabéns, Jean, pela aula muito boa, fantástica, maravilhosa. Tá? Então, abertas 5 inscrições. Quem se inscreve? Ninguém?
Eu acho que tu arrasaste com todo mundo. Ana Prado. Aliana. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jean, pela aula. Eu fiquei ali um pouco agoniada e pensando se em algum momento, talvez esse processo de sonho com que você encerrou, bastante revelador, representativo de democracia, não devesse ser um trabalho que pudesse alcançar, de um modo prático, por exemplo, as escolas públicas, a universidade, em seu papel de formação e de promoção do debate, e etc., em parceria com as escolas públicas. Quer dizer, nós estamos discutindo democracia num curso que discute o golpe, né? Estamos falando para quase nós mesmos. E se, sonhando, qual a possibilidade de discutirmos democracia dessa forma didática, dessa forma de compreensão do papel de cada um, dessa diferenciação entre o que é político e a politicagem, como um curso, como um trabalho da universidade, de extensão que seja, em algumas escolas, partindo de uma primeira